Olá, turma 81, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a comparação de adjetivos, né? Que foi matéria aí da nossa aula ao vivo e vamos continuar falando sobre o comparativo. Vocês podem acompanhar na página 79 do nosso livro. Bom, os graus de comparação se dividem em comparativo e superlativo. Só que a matéria agora da nossa unidade 5, do terceiro bimestre, é o comparativo. Comparativo se divide em comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade, tá? Vocês podem ter exemplos aqui, podem acompanhar aí na página 79 do livro. Bom, vamos lá. É o comparativo de igualdade. Ele se subdivide em afirmativo e negativo. Ele é bem fácil, né? Vou pegar aqui um adjetivo, tall. Então, eu digo, Mike is as tall as John. Esse as significa tão, no caso é as tall as, tão alto quanto. Então, Mike é tão alto quanto John. Pegando esse mesmo adjetivo, esse mesmo exemplo, eu vou fazer o comparativo de igualdade negativo. Então, vamos a ele. Mike is not as tall as John, né? Para formar o comparativo de igualdade negativo, eu vou acrescentar a partícula not. O comparativo de superioridade é que tem algumas particularidades, né? Eu vou falar até comparativo de inferioridade primeiro, porque o superlativo tem algumas exceções. Esse também, de inferioridade, comparativo de inferioridade, ele é bem tranquilo também, né? Como vocês perceberam aí na nossa aula online. Bom, vamos a ele. Eu digo, Mike is less handsome than John. Então, Mike é menos bonito que John. Eu fui até legal aqui com o Mike, né? Não chamei ele de feio assim diretamente. Diz que ele é menos bonito que o John. Já o comparativo de superioridade, a gente vai precisar saber se o adjetivo é considerado curto, né? Até 2 sílabas ele é considerado curto, mais de 2 sílabas ele é considerado longo. Aí a gente vai precisar saber se o adjetivo é curto ou é longo, né? Eu vou pegar aqui um exemplo do livro, ó. Sit B is cheaper than sit A. Cheap, né? É o adjetivo. Ele é considerado um adjetivo curto. Então, para eu fazer o comparativo de superioridade desse adjetivo, eu vou acrescentar ER mais than. Aí, aqui na segunda oração, né? Sit A is prettier than sit B. Pretty é um adjetivo que termina em Y e tem como antecedente uma consoante. Ele também, pretty, é considerado um adjetivo curto, mas ele tem uma outra particularidade. Ele termina em Y, como vocês podem ver aqui, na frase ele já foi alterado, né? Mas é pretty, é P-R-E-T-T-Y. E o antecedente dele é o T, que é uma consoante. Quando isso acontece, eu vou trocar o Y pelo I, acrescentar ER, que é a terminação, né, do comparativo de superioridade, para os adjetivos curtos, mais o than. Aí tem na terceira oração aqui do nosso livro, tem o adjetivo nice. Ele já termina em E, né? Então, eu só vou acrescentar o R mais o than. Também é considerado um adjetivo curto. Tem o big, não está aqui no nosso exemplo, mas eu vou falar do big.
O big, ele é um adjetivo curto, tá? Mas ele tem algumas particularidades, né? Ó, big, ele é monossilábico. E essa única sílaba desse adjetivo, ela é tônica, né? Ela é forte, big. Além disso, ele termina em consoante vogal consoante, né? Chamado CVC. Quando isso acontece, para eu formar o comparativo de superioridade, eu vou dobrar a última consoante. Qual é a última consoante? É o G. Como ele é considerado um adjetivo curto, né? Vou acrescentar ER mais o DEN. Vamos aos adjetivos longos. Lembram-se do exemplo aí da aula online, né, do carro azul e o carro preto? Aqui tem um outro adjetivo, né? Então, sit A is more elegant than sit B. Elegant é um adjetivo considerado longo. Então, se ele é considerado longo, eu não vou acrescentar ER mais o than, como a gente acrescenta nos comparativos, no comparativo de superioridade dos adjetivos curtos. Eu vou acrescentar more mais o adjetivo, no caso aqui, elegant, more elegant than, tá? Expensive, né? Pra gente lembrar aí um pouquinho da aula online. Expensive também é um adjetivo longo. Como é que eu faria aí esse comparativo de superioridade? More expensive than. Beautiful. Beautiful também é considerado um adjetivo longo, tem mais de 2 sílabas. Então, como é que eu faço comparativo de superioridade? More beautiful than. Tem algumas particularidades aqui no nosso, algumas exceções, né? Algumas particularidades. Por exemplo, aqui do nice, né? Como eu falei, ele já termina em R, em E. Se eu vou acrescentar o R. Mas você não falou que quando o adjetivo é curto, para eu formar o comparativo de superioridade, eu tenho que acrescentar R? Sim, é R mais o than. Só que, aqui nesse caso do adjetivo nice, ele já tem o Ezinho aqui, ele já termina em E. Então, eu só vou acrescentar o R mais o than para formar o comparativo de superioridade. Aí, aqui no nosso livro, na página 80, tem outro adjetivo curto aqui, que é o small. Então, como é que eu faço para formar o comparativo de superioridade? Smaller than. Vem cá, e como é que fica aí, professora, comparativo de igualdade e de inferioridade? O adjetivo fica inalterado. Para formar o comparativo de igualdade e de inferioridade, a gente não vai precisar saber se o adjetivo é curto ou longo e não terá nenhuma particularidade como essas aqui dos adjetivos para formar o comparativo de superioridade, tá? Aí eu falei do big e aqui no nosso livro eu também falei do hot na nossa aula online. Também é monossilábico, essa única sílaba é tônica, também termina em consoante, vogal, consoante. Então, o que eu vou fazer? É curto, né? Tá aqui na cara. Então, eu vou dobrar essa última consoante, que é o T, acrescentar R mais o than. Lembram-se do pretty? Termina em Y, tem como antecedente uma consoante. É um adjetivo curto. Eu vou trocar o Y pelo I, acrescentar R mais o than. Aí eu também falei na nossa aula online dos adjetivos irregulares. Tudo que é irregular está fugindo à regra. Então, se é irregular, foge à regra aí que a gente viu e tá vendo de novo aqui no vídeo, né? Terminação é R mais o than para adjetivos curtos, more mais o adjetivo mais o than para adjetivos longos no comparativo de superioridade, no comparativo de igualdade, as mais o adjetivo mais as, né? No comparativo de igualdade negativo, também tem uma outra forma para fazer, né? So mais o adjetivo mais as. Então, no comparativo de igualdade afirmativo, as, adjetivo as. No comparativo de igualdade negativo, as mais o adjetivo mais as,
Então, não é tão alguma coisa quanto, ou também tem outra forma, né? Sou mais o adjetivo mais és, que também significa tão, não, né? No caso aí, porque o not vai vir antes, tem o sujeito, tem o verbo to be, que obviamente é obrigatório, né? Eu preciso de um verbo para formar a oração, mas a partícula negativa, tá? Não pode esquecer. Então, sujeito mais o to be, mais a partícula, tô falando daquela frase lá ela não, Mike é tão bonito quanto o John, eu acho que foi essa a oração, tá? Então tem o sou, mais o adjetivo, mais as. Isso no comparativo de igualdade negativo. E no comparativo de inferioridade, né? Vai ser o sujeito, o verbo less, mais o adjetivo, mais than. Que foi também a questão lá da frase. Mike não é tão bonito quanto... não é tão bonito quanto não. Isso aí é de comparativo de igualdade. O de inferioridade, Mike é menos bonito que John, né? Chamando o Mike de feio aí nas entrelinhas, né? Dando uma brincadeirinha só pra descontrair, tá? E vamos às exceções aqui. Está na página 80 do nosso livro, né? Good. Good é bom. Como é que eu faço esse comparativo de superioridade? Better than. Bad. Bad é ruim. Pior que. Pior que ou pior do que, né? Worse than. E o far, que é longe, distante. Farther than, tá? São por enquanto, né? As 3 exceções aí dos adjetivos irregulares. Eu cheguei a passar exercícios para casa, alguns a gente conseguiu corrigir na aula ao vivo e outros ficaram para casa, tá? Então não deixem de fazer. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima.